Em 1972, um ano que ecoaria na história da tecnologia e do entretenimento, Nolan Bushnell e Ted Dabney uniram suas visões para fundar a Atari. Essa parceria não era apenas sobre criar uma empresa, era sobre revolucionar o entretenimento digital, abrindo caminho para uma nova era de interação e diversão. Bushnell e Dabney compartilhavam uma crença fundamental, que os jogos eletrônicos tinham o potencial de se tornar muito mais do que um passatempo. Eles viam um futuro onde esses jogos seriam um negócio lucrativo, capaz de gerar valor e empregos, impulsionando uma nova indústria. Além disso, eles antecipavam que os jogos eletrônicos se tornariam uma experiência social, unindo pessoas em torno de uma tela e de uma competição amigável. Essa visão audaciosa da Atari não era apenas sobre tecnologia, era sobre a transformação da forma como interagimos com o mundo digital. Eles previram que a diversão se tornaria interativa, acessível e, acima de tudo, uma parte integrante da vida cotidiana. A fundação da Atari marcou o início de uma jornada que mudaria para sempre a paisagem do entretenimento. O lançamento de Pong, em particular, foi um divisor de águas, demonstrando o potencial comercial e social dos videogames. A simplicidade de Pong, com sua jogabilidade intuitiva, atraiu milhões, transformando-o em um fenômeno cultural instantâneo. De bares a lares, Pong se espalhou rapidamente, tornando-se sinônimo de uma nova forma de lazer e entretenimento. A Atari, com sua visão pioneira, não apenas criou os jogos, mas também construiu as bases para a indústria multibilionária de videogames que conhecemos hoje. O espírito empreendedor de Bushnell e Dabney, combinado com a inovação tecnológica, abriu as portas para um universo de possibilidades digitais. Eles não apenas fundaram uma empresa, eles iniciaram um movimento cultural que continua a evoluir e a cativar gerações. A Atari e Pong são mais do que nomes na história. São marcos que definiram o entretenimento moderno e a interação humana com a tecnologia. Sua visão transformou para sempre a forma como interagimos com a tecnologia e, mais importante, como encontramos diversão no mundo digital. O legado da Atari e o fenômeno Pong continuam a inspirar, lembrando-nos do poder da inovação e da crença em um futuro mais divertido e conectado. Desde os primeiros escritórios até os fliperamas voltados, a Atari pavimentou o caminho para a revolução dos videogames. Eles não apenas criaram um jogo, mas uma plataforma para a imaginação e a interação social. A história da Atari é um testemunho do poder da visão e da determinação em moldar o futuro do entretenimento. O legado de Pong continua a ressoar, lembrando-nos de como um conceito simples pode ter um impacto monumental. A Atari não apenas revolucionou o entretenimento digital, mas também nos ensinou o valor da inovação e da experiência compartilhada. Eles acreditavam que jogos eletrônicos poderiam se tornar um negócio lucrativo e uma experiência social, e eles estavam certos. A visão da Atari transformaria para sempre a forma como interagimos com tecnologia e diversão, deixando um legado duradouro. Este é o legado da Atari, uma história de pioneirismo, inovação e a criação de um fenômeno que mudou o mundo. Agradecemos por acompanhar esta jornada pela fundação da Atari e o impacto duradouro de Pong. Esperamos que esta exploração tenha sido tão informativa quanto inspiradora. Até a próxima descoberta no mundo da tecnologia e do entretenimento. Em 1972, um jogo simples chamado Pong foi lançado. 2 blocos, uma bola e a tela, a receita para uma revolução. A simplicidade de Pong gerou uma competitividade feroz e diversão instantânea. Todos queriam jogar. Os fliperamas, de repente, se tornaram o ponto de encontro. Partidas emocionantes e a busca pela vitória. Pong provou que os videogames podiam conquistar multidões. Uma nova forma de entretenimento havia nascido. A Atari, a mente por trás de Pong, lançou mais do que um jogo, lançou uma indústria. Analcor Norcorrar, a pedido de Nolan Bushnell, foi o criador. O sucesso era inevitável. O jogo simulava tênis de mesa, com raquetes virtuais e uma bolinha. Simples, mas viciante. A facilidade de jogar e a gratificação imediata fizeram de Pong um sucesso estrondoso nos fliperamas. Inspirado pelo Magnavox Odyssey, Bushnell encomendou ao Alcor Norcorrar uma versão arcade. Alcor Norcorrar aprimorou o jogo com efeitos sonoros e variação de velocidade. O apelo só aumentou.
A primeira máquina de Pong foi instalada na Handicaps Tavern, na Califórnia. Sucesso instantâneo. Pong faturava mais do que outros jogos. O potencial comercial era evidente. A Atari começou a fabricar e distribuir Pong por todos os Estados Unidos e internacionalmente. Até o final de 1972, 2.500 máquinas já haviam sido produzidas. Um número impressionante. O sucesso de Pong impulsionou a indústria de fliperamas, transformando-a em um fenômeno cultural. A mecânica simples, a competição e o feedback imediato conquistaram os jogadores. Os fliperamas se tornaram centros sociais. Amigos, competição e muita diversão. A influência de Pong se espalhou. Cultura pop, arte, esportes e interações sociais foram impactadas. O sucesso de Pong abriu caminho para novos gêneros e estabeleceu padrões para o futuro. Em 1975, a Atari lançou o Home Pong em parceria com a Sears. O jogo em casa. O Home Pong vendeu 150 mil unidades na temporada de festas. Um sucesso imediato. Tornou-se o produto mais vendido da Sears, solidificando os videogames como um item de consumo. A popularidade do Home Pong gerou clones, inundando o mercado com variações. A Magnavox processou a Atari por infração de patente. Um acordo foi alcançado. Pong é um dos videogames mais importantes culturalmente. Faz parte da coleção permanente do Smithsonian, um testemunho de seu legado. Pong provou o potencial de receita dos videogames, abrindo caminho para a indústria bilionária de hoje. O design de Pong continua a influenciar e inspirar programadores. Alan Alcorn-Norcoran, Nolan Bushnell e Ted Dabney foram cruciais para o sucesso de Pong. Ralph Baer, com seu conceito de jogos domésticos, lançou as bases para Pong. Pong não foi o primeiro, mas foi o primeiro a alcançar sucesso comercial massivo. A Atari vendeu mais de 8.000 máquinas de arcade Pong até 1972. Um marco. O sucesso de Pong levou algum dos fliperamas dos anos 80. Clones de Pong surgiram em todo lugar, popularizando ainda mais o jogo. Pong impactou a arte, os esportes e as interações sociais. O legado de Pong continua a inspirar e educar. Uma pedra angular na história dos games. Em 1977, a Atari lançou o 2600, um console que revolucionou o entretenimento doméstico e se tornou um ícone cultural. Inicialmente conhecido como Atari V6, ele trouxe a emoção dos fliperamas diretamente para as salas de estar, mudando para sempre a forma como as pessoas jogavam. A grande inovação foi a introdução dos cartuchos intercambiáveis, uma tecnologia que permitia aos jogadores escolherem entre uma vasta biblioteca de títulos. Antes do Atari 2600, os jogos eram limitados a arcades ou consoles com poucos jogos embutidos, tornando a variedade algo raro. A popularização dos cartuchos pelo Atari 2600 estendeu a vida útil do console e permitiu uma biblioteca de jogos em constante crescimento. Embora o Fire Shield Channel F tenha sido o primeiro a usar cartuchos em 1976, foi o Atari 2600 que realmente popularizou essa tecnologia. No auge, mais de 500 títulos estavam disponíveis para o sistema, oferecendo uma gama sem precedentes de experiências de jogo. Os primeiros cartuchos do Atari 2600 continham 2 kilobits de armazenamento, que evoluíram para 32 kilobits através de técnicas como a troca de bancos. O console era alimentado por um microprocessador em OS Technology 6507, uma versão otimizada do 6502, operando aproximadamente 1,19 MHz. Com 128 bytes de RAM e uma resolução de tela de 160 por 119 pixels, o Atari 2600 entregava gráficos que cativaram milhões. O Chip Tier, ou Television Interface Adaptor, era o cérebro por trás dos visuais e sons, capaz de exibir 128 cores no formato PAL e 104 no NTSC. O áudio, com 2 canais, produzia uma variedade de tons que se tornaram a trilha sonora de uma geração de jogadores. O Atari 2600 vendeu mais de 30 milhões de unidades, superando qualquer outro console de sua geração e solidificando os videogames como entretenimento popular. Jogos como Space Invaders, Pac-Man e Pitfall tornaram-se clássicos atemporais
estabelecendo as bases da indústria de videogames. A influência do console se estendeu para além dos jogos, permeando a cultura pop em filmes, programas de TV e músicas. O Atari 2600 é um ícone cultural que deu início à revolução dos jogos domésticos, moldando o futuro do entretenimento. No entanto, o sucesso do Atari 2600 teve um lado negativo, levando a um mercado saturado de jogos de baixa qualidade. Isso culminou no infame crash dos videogames de 1983, um período turbulento para a indústria. O jogo ET o Extraterrestre é um exemplo notório, apressado para o mercado e amplamente criticado por sua má qualidade. Milhares de cartuchos não vendidos foram enterrados em um aterro sanitário no Novo México, um símbolo do excesso e da queda. Com a crescente popularidade do Atari 2600, programadores talentosos deixaram o Atari para formar a Activision, a primeira desenvolvedora terceirizada. O sucesso da Activision inspirou uma onda de novos desenvolvedores, criando jogos, por vezes sem controle editorial. Em 1982, a Atari lançou o Atari 5200 para competir com o Intellivision, buscando manter sua liderança no mercado. Apesar de ser tecnicamente superior ao 2600, as vendas fracas e a falta de novos jogos levaram à sua descontinuação em apenas 2 anos. Mesmo após sua vida comercial, o Atari 2600 permaneceu uma plataforma popular para o desenvolvimento de jogos homebrew. Até 2022, mais de 135 jogos homebrew foram publicados, demonstrando a paixão duradoura pela plataforma. Hoje, o Atari 2600 mantém um charme único, evocando nostalgia e representando a era de ouro dos videogames. O movimento retro gaming celebra as raízes dos videogames, com colecionadores buscando consoles e jogos vintage. A Atari lançou várias unidades flashback com jogos embutidos, mantendo viva a chama do console original. Em 2023, o Atari 2600 Plus foi lançado, um novo console que reproduz cartuchos originais do 2600 e 7800, unindo o passado e o presente. Jogos como Adventure, Asteroids e Missile Command continuam a ser apreciados por entusiastas de retro game. O legado do Atari 2600 é inegável, um console que não apenas definiu uma era, mas também pavimentou o caminho para o futuro dos videogames. No início dos anos 70, um fenômeno silencioso começou a moldar o futuro do entretenimento e da competição humana. Era uma época de inovação, onde a tecnologia emergente prometia novas formas de interação e desafios. O ano de 1972 marcou um ponto de virada com o lançamento de Pong, um jogo simples, mas revolucionário, que capturou a imaginação de milhões. Sua mecânica intuitiva de rebater uma bola entre duas raquetes virtuais criou uma experiência viciante e acessível para todos. A simplicidade de Pong escondeu a complexidade de seu impacto cultural, plantando as sementes para algo muito maior. Em 1977, a Atari lançou o Atari 2600, um console doméstico que levou a revolução dos videogames diretamente para as salas de estar. Este console não era apenas uma máquina de jogos, era um portal para mundos digitais e uma plataforma para a competição. Com o Pong e o Atari 2600, nasceu a cultura gamer moderna. Competições, recordes e rivalidade saudável começaram a se formar. A Atari não só criou jogos, mas uma comunidade, uma forma de interação e entretenimento que se mantém até hoje. Os fliperamas se tornaram templos da competição, onde os melhores jogadores eram reverenciados e os recordes eram constantemente desafiados. A busca pela maestria e a emoção da vitória impulsionaram uma nova geração de entusiastas. O Atari 2600 trouxe essa paixão para dentro de casa, permitindo que amigos e familiares competissem em seus próprios termos. Jogos como Space Invaders, Pac-Man e Pitfall se tornaram clássicos instantâneos, cada um contribuindo para a evolução da jogabilidade competitiva. A rivalidade entre jogadores não era apenas sobre pontuações, mas sobre orgulho e reconhecimento dentro da comunidade crescente. Esses primeiros passos foram cruciais para o desenvolvimento dos esportes e da indústria de jogos que conhecemos hoje. A nostalgia por esses tempos dourados permanece forte, com muitos ainda celebrando a simplicidade e a pura alegria desses jogos.
O legado de Pong e do Atari 2600 é inegável, um testemunho do poder dos videogames em unir pessoas e inspirar a excelência. Eles não apenas definiram uma era, mas pavimentaram o caminho para um universo de entretenimento digital sem precedentes. A cada nova geração de consoles e jogos, a essência da competição e da comunidade forjada por Pong e Atari 2600 persiste. Desde os primeiros fliperamas até os grandes torneios de esportes, o espírito competitivo continua a evoluir e a cativar. A paixão por superar desafios, por alcançar o topo e por compartilhar essas experiências é um fio condutor que atravessa décadas. Esses jogos pioneiros nos ensinaram que a diversão pode ser uma força poderosa para a inovação e a conexão humana. Eles nos mostraram que, mesmo com gráficos simples, a emoção da competição é atemporal e universal. A cada pixel e a cada joystick, uma história de superação e camaradagem foi escrita, inspirando gerações. O legado de Pong e do Atari 2600 é mais do que apenas jogos. É a fundação de uma cultura vibrante e em constante expansão. Eles nos lembraram que a verdadeira magia dos videogames reside na capacidade de nos conectar, desafiar e inspirar. Uma jornada que começou com um simples ponto e 2 raquetes, e que continua a moldar o futuro do entretenimento global. Que o espírito pioneiro desses clássicos continue a nos guiar em novas aventuras e competições. Onde a paixão pelo jogo nunca se apaga, e a história continua a ser escrita por cada jogador,